Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu jovem. No caso, é boa noite que você está vendo aí o horário que eu estou gravando, né? Aqui quem fala é tio Igor. E hoje temos a aulinha de correção das atividades. Correção das atividades, né? A gente terminou o capítulo 1 e agora a gente vai para a correção dessas atividades belíssimas que a gente está tendo, tá? E aí eu separei aqui as agendas. Cadê? Ó, eu separei aqui as agendas para a gente dar uma olhadinha, jovens. Então, a gente vai ter aí a correção de substantivo e flexão de grau, a de redação, o discurso direto e indireto e o valor semântico dos adjetivos, se foram as atividades passadas para vocês ao decorrer destas semanas, tá? Lembrando, né, avisando, né? Avisando que a aula de correção das atividades, certo? Essa semana toda será a correção das atividades para o vídeo não ficar com 50 minutos corrigindo, tá? Então a gente vai dividir. Mas você que está no presencial não vai sofrer, não vai ser prejudicado, porque a gente também vai corrigir as redações. A gente também vai corrigir as atividades no presencial, tá? Então você que está no virtual também não vai ser prejudicado, porque o presencial não vai, não vamos adiantar conteúdo, tá? Vai ser bem tranquilo. Então, vamos logo aí, não vamos perder nosso tempo, tá? O nosso tempo é ouro. E vamos aí para a correção das atividades de substantivo flexão de grau, tá? Que é da página 3 à página 7. Deixa eu colocar logo aqui, tá? Esse aqui é em Plena Lua de Mel, é o que eu tava tocando do Petro Letícia. Mas enfim, vamos lá, eu vou aqui colocar quadro para todo mundo. Pronto, vamos lá. A gente vai ter aí, primeiro, um texto, tá? O texto pai, que você bom, é para ter lido, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aí da página 5, né? A página 3 e a página 4 são a leitura do texto, tá? Então, não tem muita necessidade da gente fazer a leitura agora. Enfim, que acontecimento da vida gerou a crônica pai? Então, os acontecimentos comuns da vida de qualquer pai ou mãe. O filho nasce e precisa de sua proteção e cuidados. Depois, criança, ele começa a realizar as atividades sob o olhar atento dos pais. Na adolescência, o que mais querem é sair da proteção e dos olhos atentos dos pais. E na idade adulta, vão embora para formar as próprias famílias. Segunda, releia o trecho. Aquela cena, a criança adormecida nos braços do pai, nos reconduz à cena de uma criancinha adormecida na estrebaria de Belém. Tudo é paz. Desejaríamos que ela, a cena, não terminasse nunca, que fosse eterna. Moá, a que história conhecida esse trecho se refere? Vamos lá, esse trecho se refere à história conhecida do nascimento do menino Jesus, né? Na estrebaria e tudo mais. B. Por que os pais desejam que a cena da criança adormecida nos braços dos pais nunca acabe? Comente, né? Os pais querem continuar a proteger os filhos e ter os olhos sobre eles a vida toda, mesmo na idade adulta, mas acaba não sendo possível porque eles vão formar as próprias famílias. Terceira, a crônica, meu Deus, a crônica apresenta os modos de ser pai. Segundo o texto, como é ser pai de um bebê, né? Ser pai de bebê, né, é oferecer proteção e cuidados o tempo todo, pois o universo dos bebês é o colo dos pais. B. Criança, como é ser pai de uma criança? O pai ainda oferece proteção, mas este é por meio dos olhos atentos e do carinho, por meio de abraços. Como é ser pai de um adolescente? Aos pais só resta esperar os filhos adquirirem mais liberdade, impotentes, mas vigilantes, pois somente se tranquilizam quando chegam em casa. Então na adolescência é a época dos rolê, sabe? É a época que tu vai sair, tu vai...
Que loucura! É isso aí, né? E aí o teu pai fica preocupado, né? Porque, enfim. Vamos lá. E o adulto, ele observa o filho construir a própria família e ajuda-o, né, nessa passagem da vida. E é muito bem assim mesmo, sabe? Eu vou falando aqui dos meus pais, eles estão sempre do meu lado, sabe? Eles me ajudam muito. E eu queria ter mais tempo com eles, mas a vida adulta é isso, sabe? A vida adulta é você morrer de saudade dos seus pais. Então aproveite, tá? Relacione as palavras e expressões usadas no texto ao significado a elas atribuído pelo cronista. Vamos lá. O que é ninho? Ninho é proteção da família. O que é pássaro? Né, que é a B, é o filho em qualquer idade. O que é voo? Né, é ter autonomia. O que é D? As asas. Asas é a proteção da família, né? É encher o coração. É o mesmo que ter um sentimento intenso. F é a gaiola. O que é a gaiola? Né? É a falta de liberdade. Então a ordem correta aí que você vai ter é B, D, C, E, A e F, tá bom? B, D, C, E, A e F. Suave, tranquilo. Quinta, relacione os momentos com os trechos destacados. Vamos lá. A, bebê. B, primeira infância. C, adolescência. D, vida adulta. Vamos lá. Então, quando é que é bebê, né? Bebê é deitada, adormecida nos braços ninho de seu pai. Ela aprende que o universo é um ninho, tá? B, primeira infância. O que ela deseja é excursionar, explorar o espaço desconhecido, desde que seja fácil voltar. C. Adolescência é o horror de que os pássaros companheiros de voo o vejam como um pássaro que gosta de ninho. Ninho, leitinho. D. Vida adulta é a solidão de ninho que não é mais ninho. E está certo. Os ninhos deixam de ser ninhos porque outros ninhos vão ser construídos. Gente, mas quanto ninho, né? É a solidão do ninho que não é mais ninho. E está certo. Os ninhos deixam de ser ninhos porque outros ninhos vão ser construídos. Gente, quanto ninho. Então a ordem correta aí é D, A, C, B. Tá ok? Sexta questão. Releia o trecho para responder aos itens. Gente, eu vou dar só uma pausinha e eu já volto. É um negócio rápido. Vamos lá, sexta questão. Frank, isso é rápido? Releia o trecho para responder aos itens. Nos espaços por onde seus filhos voam, os ninhos são proibidos, mas eles terão de voltar ao ninho, mesmo contra a vontade, e o pai se tranquiliza e pode finalmente dormir ao ouvir, de madrugada, o barulho da chave na porta. Ele voltou. Gente, eu lembro tanto da minha adolescência, que minha mãe ela deixava eu ir até a Praça da Searte, sabe? Ali, não sei se você sabe, ali na Santos Dumont. Luísa Távora, Searte. E aí ela disse assim, Igor, você tem que voltar até às 11. Aí lá ia eu, sabe? Quando eu ficava lá até às 11, até às 10h50. E aí era certinho, 10 minutos lá para casa. Gente, quando eu me aperreava, gente, eu vinha mais numa voadeira tão grande. E aí, mas toda vida, eu chegava 11 horas, tipo, virava a chave, era 11 horas. Tanto é que se eu chegar assim, 11h04, tava meu pai, assim, em pé. Em pé não, sentado vendo programa esportivo. E aí ele dizia assim, atrasou 4 minutos, hein? Aí eu, foi mal. Enfim, vamos lá. Em que fase da vida ocorrem situações como essa? Comente. Nessa sequência do texto, o narrador trata da adolescência. Espera que os alunos tratem de fato que os adolescentes querem sair com os colegas, se participar. Gente, a gente está falando da adolescência, tá? Então, a gente consegue ter essa ideia, né?
tipo, de onde o pai fica esperando o filho voltar, é nessa fase de vocês querem sair com os amigos e tudo mais. E o pai não tá junto, né? Agora, eu conheci, depois eu virei professor, eu conheci muito pai, muita mãe que vai junto, né? E os filhos gostam, eu acho isso muito bacana. No meu tempo não, no meu tempo a galera saía loucamente mesmo, e é errado, não sei. Eu hoje em dia, se eu puder sair com minha mãe, eu saio mesmo, porque eu morro de saudade de sair com ela. B. Reconte usando expressões literais a situação apresentada no texto. Então, ó, as respostas podem variar, mas a gente espera, tá, que o raciocínio seja esse. Nos lugares que os filhos frequentam, a presença dos pais é proibida, pois eles não querem vigilância. A vigilância compromete o exercício da liberdade adquirida naquele momento que saiu um pouco de casa. Os adolescentes gostariam de ser mais livres, não dar satisfação e voltar ou não voltar para casa quando quiserem. Enquanto isso, os pais não dormem esperando o filho chegar e somente se tranquilizam quando ouvem o barulho da chave na porta. Sétima, na adolescência, para que servem os ninhos? Ó, os ninhos, a proteção dos pais, né, servem para os adolescentes voltarem, mesmo contra a vontade, para se fortalecerem no futuro e construírem as próprias vidas, tá? Vamos lá. Oitava questão. O texto que você acabou de conhecer é uma crônica lírica, pois nele é usada uma linguagem poética figurada ao narrar os acontecimentos da vida comum, comum a todas as pessoas. Preencha o quadro com trechos do texto em que haja o uso de figura de linguagem. Ah, lá tá errado, lá tá como substantivo. Lá tá como fração de substantivo, mas na verdade o correto é esse, tá? Então, é, é, a metáfora, a associação de significado de palavras diferentes em decorrência de características comuns. Então, onde é que a gente vai ter metáfora aí, ó? Que a felicidade enche o coração de um pai quando o filho que ele tem no colo se abandona e adormece. O universo é um ninho, não importa que não seja, não importa que os ninhos estejam todos destinados ao abandono e ao esquecimento. Então a gente vai ter uma metáfora clara, né? Aqui, ó, o universo é o ninho. Os pássaros tímidos aprendem a voar sem medo. Os olhos também são colos, olhos também são ninhos. Os ninhos agora só servem como pontos de partida para voos em todas as direções. A adolescente quer asas. Sei que é inevitável que eles construam seus próprios ninhos e eu fique como um ninho abandonado no alto da palmeira. Comparação. A cena é como um acorde suspenso que pede uma resolução. Pobre do pai que continua a estender os braços para o filho adolescente, como na tela de Van Gogh. E a personificação, ele vê que os olhos de seu pai o protegem, coração que caminha para sempre por caminhos fora do seu próprio corpo. E isso é o que eles dizem aos olhos do pai, né? Como se os olhos do pai tivessem vida, tá? Sobre os elementos da narrativa, responda aos itens. Quem narra a crônica lírica, né? O narrador, que é o pai, e passou por todas as etapas da criação de um filho. Quanto tempo duram os fatos relatados e analisados na crônica lírica? Duram do nascimento do filho até a idade adulta, quando ele constrói a própria família. O que impede o desejo do pai de continuar a embalar os filhos no colo, né, comente. O que impede é o tempo, que é implacável. Quando o filho cresce, pode-se apoiá-lo e pegá-lo no colo, mas isso nunca será do mesmo jeito, porque ele não necessita mais da proteção paterna. E que fatos do cotidiano na relação entre pai e filho são citados na crônica lírica. O bebê, a criança adormecer no colo, criança correr no jardim durante a brincadeira e voltar aos braços do pai. Adolescência, sair e voltar de madrugada enquanto o pai aguarda e só dorme depois que o filho chega. E a vida adulta, observar os filhos a construírem a sua família e viver de solidão. E na crônica, o cronista faz referência a uma tela do pintor Van Gogh. Você conhece a tela? Se não conhecer, realize uma pesquisa e tome notas sobre o que observar. Gente, essa resposta é pessoal, tá? Você procurou sobre Van Gogh e aí você viu lá.
E você concorda com a relação que o cronista estabelece entre o relacionamento da infância e a imagem da tela ou discorda dela? Isso aí também, resposta pessoal, tá? E aí a gente vai ter aqui para a redação da página 9 à página 11, tá? Vamos lá. A gente vai lembrar que a gente vai ter aqui o texto, tá? Cruzamento. E aí, espero que você já tenha lido então vamos lá. Que acontecimento do dia a dia deu origem à crônica lida? A travessia de dois jovens fora da faixa de pedestres. 2. Releia. Este pequeno acontecimento me atinge em algum calo das minhas neuroses urbanas, né? Assinale a alternativa que explique essa sequência textual. O acontecimento mexeu com algum ponto fraco do cronista, que sente o mesmo estresse de muitas pessoas que vivem na cidade. A terceira. De que tipo é a crônica lida? Assinale a alternativa que melhor a descreva. É a alternativa C, gente. Trata-se de uma crônica lírica ou poética. Use-se da linguagem poética figurada na narração de acontecimentos emocionantes, sentimentais ou nostálgicos. Quarta, qual dos trechos pode servir para confirmar sua resposta à questão anterior? É esse terceiro item, né? Perceba então que quem atravessou a rua à minha frente não foi um casal de adolescentes, foi a adolescência. E quem freou o carro não fui eu, mas a vida adulta. A tia tá indo atrás de sanduíche. Gente, a tia tá aqui, a tia vai mandar. Eu vou mandar um oi pela tia. Oi, crianças. Pronto, mandei. Vamos lá. De modo mais geral, o que pode caracterizar esse texto como uma crônica? Vamos lá. O cronista escreve a crônica com base em uma reflexão sobre o fato corriqueiro do cotidiano, com um olhar bem pessoal. No caso dessa crônica, o autor escreve sobre um casal de adolescentes atravessando lentamente a rua. Essa situação comum leva o narrador a refletir sobre a passagem do tempo, a mudança, as aspirações na vida. Sexta questão. Uma das funções dos dois pontos é introduzir uma explicação. Qual é então o sentido da palavra cápsula no trecho a seguir? Pois é assim que a adolescência lida com o mundo. Não captura, arrisca, peita. De acordo com o texto, capturar é o oposto de arriscar, peitar. Isto é, capturar teria sentido de render-se, entregar-se, ou seja, de acordo com o trecho, a adolescência lida com o mundo de forma corajosa, sem medo. Sétima, o cronista faz um elogio à vida adulta ou à adolescência. Explique. Bom, ele faz um elogio à adolescência, né? Os jovens, ao ignorar a realidade que os cerca e ao viver como bem lhes parece, acabam por, sem querer, mudar o mundo. Oitava, releia o texto observando os verbos utilizados em cada sequência textual. Aí eu espero que você saiba o que é verbo, tá? Em que tempo verbal e pessoas são conjugados os verbos na maior parte da crônica? Então, na maior parte do texto, o tempo predominante é o presente do indicativo, né? As pessoas do verbo oscilam entre a primeira, que é o narrador, e a terceira, quando o narrador se refere ao casal de adolescentes ou à adolescência e à vida adulta. Por que é feito o uso desse tempo verbal? O uso do tempo presente é feito para dar sentido de que a reflexão ocorre no exato momento da fala. C. O que a pessoa do discurso dos verbos revela sobre o narrador? O uso da primeira pessoa é para marcar que se trata de um narrador, personagem. D. Observe os verbos destacados nas duas sequências textuais a seguir. Quem atravessou a rua foi à minha frente. Quem atravessou a rua à minha frente não foi um casal de adolescentes, foi a adolescência. E quem freou o carro não fui eu, mas a vida adulta. E o outro trecho, se nenhum de nós mudar sua velocidade, acabarei por atropelá-los. Como estão conjugadas as formas verbais destacadas?
As formas verbais atravessou, foi, freou, fui estão no pretérito perfeito do indicativo e a forma verbal acabarei está no futuro do presente do indicativo. Futuro e presente. Que efeito de sentidos seus usos produzem? O pretérito perfeito indicativo mostra que a ação iniciou e terminou, enquanto o narrador fazia sua reflexão. Já o futuro do presente do indicativo apresenta o sentido de ação futura que deve acontecer, ou ainda de possibilidade. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. A próxima aula também será de correção, tá? Então vamos ficando por aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.